Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Michel Augusto, sou diretor do projeto Exposição Bíblica, um projeto de treinamento de pregadores que está no ar há 10 anos. Nós estamos aqui em Brasília, Distrito Federal. Nesses 10 anos, nós estamos treinando pregadores de modo presencial, online, através das redes sociais, listas de transmissão e também pela plataforma EAD, chamada Academia do Expositor. Acesse lá academiadoexpositor.com.br e você tem uma equipe maravilhosa de treinamento de pregadores, tá bom? Bom, eu queria falar hoje de um assunto bem interessante que gera muita dúvida, são muitas dúvidas geradas através desse assunto. É sobre a unidade textual que eu posso ministrar num domingo. Às vezes, nós temos textos que são longos, textos que fazem jus a uma unidade textual, que são muito longos e que se tornam inviáveis de serem expostos num único domingo. Então, a pergunta é: como você vai subdividir esse texto por vários domingos, de acordo com a unidade textual permitida, sem perder de vista a intenção autoral do texto de acordo com aquela unidade, sem perder de vista a ideia central daquele texto. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é a ideia central de um livro que você prega. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Quando você pega, por exemplo, o livro de Lucas, né? A ideia central de Lucas é o caminho da redenção. Né? Em Jesus, Deus cumpre o caminho da redenção. Né? Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a ideia central do livro. Né? Mesmo que a ideia central de um livro não tenha palavras que conecte rapidamente você à história da redenção, quando você buscar a ideia central de um livro bíblico, sempre conecte essa ideia central ao plano redentivo. Né? E isso é necessário, porque senão o seu sermão se torna um sermão puramente moralista ou legalista, e antinomista, né? Ou antinomista, né? Então é perigoso. Então a teologia histórico-redentiva é o elo fundamental para que o evangelho na centralidade, para que Cristo seja pregado, para que o evangelho não saia do centro da sua pregação. Vamos lá, então, primeiro passo, você precisa buscar a ideia central do livro, tá? E conectar a história redentiva, ok? O segundo passo é você precisa buscar, né, a ideia central do texto em si, tá, ok? E, consequentemente, conectá-la à ideia central do livro, que está ligada à teologia redentiva. Você tem um texto. Vamos lá, vamos pegar mais um exemplo para ficar claro para você. Existe uma unidade textual em Lucas, por exemplo, que vai do capítulo 9, versículo 51, ao capítulo 19, 27, que é o caminho, é o ministério de Jesus a caminho de Jerusalém. Então aqui você tem um grande texto. Claro, você não vai conseguir ministrar essa unidade maior textual em um domingo. Então você vai subdividir isso em vários domingos, ok? Vamos dizer que você chegou no capítulo 11, ok? Dentro desse grande texto que vai do capítulo 9 ao capítulo 19. Do capítulo 11 e 14 ao 13 e 35, há uma unidade textual que é o chamado ao arrependimento em meio à oposição. Ok. Um chamado ao arrependimento em meio à oposição. Muito bem. Dentro de Lucas 11, 14 ao 13, 35, que tem essa ideia central, ideia
textual de um chamado ao arrependimento, você chegou no capítulo 12, tá ok? E nesse capítulo 12, você tem, dentro dessa ideia do 11:14 ao 13:35, você tem mais uma subdivisão. É uma subseção textual. E a subseção textual é do capítulo 12, do 1 ao 48. Jesus tratando especificamente do discipulado, chamando pessoas para o discipulado. Mas Lucas 12, 1 a 48 ainda é um texto muito longo para se expor no domingo. Então, esse texto pode ser dividido em mais partes. Por quê? Porque nós identificamos nesse texto subseções textuais menores que podem ser ministradas domingo a domingo, levando em consideração a ideia central do livro, a ideia central que vai do capítulo 9 ao 19, a ideia que está do 11 ao 13, você vai conseguir ainda assim fazer mais uma divisão. Então, no capítulo 12, do 1 ao 48, Jesus chama as pessoas ao discipulado. Dentro de 12, 1 ao 48, você pode ficar só com 12, 1 ao 12. E você pode, dentro de 12, 1 ao 12, fazer mais 3 divisões. Que é Lucas 12, 1 ao 3, Lucas 12, 4 ao 7, Lucas 12, 8 ao 12. Tá? Então, de Lucas 12, 1 ao 12, você tem uma ideia central: a oposição e o cuidado do Espírito Santo até o fim. Você pode dividir isso aqui em 3 domingos. A partir da ideia central, a oposição e cuidado do Espírito Santo até o fim, você pode falar num domingo de Lucas 12, 1 ao 3. Em face à oposição, não devemos ter uma fé fingida ou hipócrita. No juízo final, tudo isso será revelado. No outro domingo, você pode tratar Lucas 12, 4 ao 7. Em face à oposição, a ideia central, não devemos temer os homens, mas a Deus, que julgará ímpios e os lançará no inferno. Lucas 12, no outro domingo, Lucas 12, do 8 ao 12, em face à oposição, muitos manterão sua confissão a Cristo, pela graça. E outros o negarão. É o texto que fala da blasfêmia contra a obra do Espírito Santo na revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Então você percebe que as unidades textuais elas vão se subdividindo. E nessas subdivisões, elas vão encontrando unidades menores que são aptas a serem ministradas domingo a domingo. Repito, o grande toque de caixa é, primeiro, não perca de vista a ideia central do livro, conectada à história da redenção, para fazer jus à centralidade do Evangelho. Segundo, não perca de vista a ideia central da seção textual maior, ok? E a partir dali, você pode dividir em vários domingos, sempre levando a ideia central da seção textual maior e aplicando isso domingo a domingo nos textos menores. Isso é uma grande estratégia para você não enfadar o povo com textos longos e textos que as pessoas não vão conseguir lembrar depois. Então é importante a gente entender que o propósito da pregação é a glória de Deus, na centralidade do Evangelho de Cristo. E as pessoas, e o povo de Deus, semana a semana, precisa captar a ideia central, a intenção autoral do texto, dentro daquela unidade textual, dentro dos subtópicos, dos subitens textuais, conectado a esse Evangelho. Conectado à ideia central do Evangelho, como um todo. Tá? Então é uma ótima estratégia você fazer assim, para você não se perder, para o povo não se perder, e você não vai correr o risco de
menosprezar a intenção autoral do texto fazendo dessa forma. Que Deus te abençoe. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações. E acesse a plataforma www.academiadospositor.com.br. Tchau, tchau, gente.